Estamos com a Escola Bíblica Dominical, empezando a epístola do apóstolo Pablo a los Colossenses, no capítulo 1, versículo 1. Padre Santo, em tu presença, nos reunimos neste dia para receber as instruções, a direção que viene de ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Padre, dá-nos de tu enseñança, para que tenhamos o alimento, o sustento, a fortaleza para seguir en el camino de las cosas del Senhor. Amém. Pablo, apóstolo de Jesucristo, por voluntad de Deus, e el hermano Timoteo. A los santos e fieles hermanos em Cristo, que estão em Colossas. Colossas era a cidade de los Colossenses. Graça e paz sejam a vosotros, de parte de Deus, nosso Padre e do Senhor Jesucristo. Então já vemos aqui que quando o apóstolo Pablo escreveu a los Colossenses, Timoteu estava com ele, verdade? Aí os dois juntos escreveram esta carta. E Pablo pede aqui ao princípio que se lhes conceda sabedoria espiritual. É o que nós outros hacemos sempre quando vamos ler a Bíblia. Você deve orar primeiro, verdade? Sim. Pedir a Deus que te conceda, que te dê sabedoria, verdade? Veja que ele disse aqui, versículo 3. Damos graças ao Deus e Padre de nosso Senhor Jesucristo, orando sempre por vosotros, havendo oído de vuestra fé em Cristo Jesus e del amor que tenéis hacia todos os santos, a causa da esperança que os está reservada em los cielos, de la qual já oístes antes por palavra verdadeira del Evangelho, a qual ha chegado hasta vosotros, assim como a todo el mundo, e está levando fruto, e crescendo também em vosotros, desde o dia que lo oístes e compreendistes a graça del Deus em verdade. Amém? Amém. Então, aqui, versículo 5, ele habla de la esperança em los cielos. Por isso que a pessoa deve pedir sempre a Deus sabedoria, que venga por meio da palavra, lo que uno verdadeiramente necessita para sostener-se de pie em la fé, porque vivimos, verdade, a causa da esperança. Ele disse aqui. A pessoa, quando não tem conhecimento de Deus, vive o momento, vive as situações, verdade? Há pessoas que nem pensam, têm esta medo de falar de morte, de coisas assim, porque não tem nenhuma esperança de vida depois da morte. Por isso que nós outros somos bendecidos, nós outros vivimos uma vida normal, pero com uma esperança, verdade?
que está reservada por nós outros no céu, que é a salvação. Isso é viver por fé. Amém? É a maior coisa que Deus me dá, é a salvação. E aqui nesse 6 ele disse que temos que levar fruto e crescer. Porque a palavra, se acorda que a parábola do sembrador, ela semilla que se sembra, tem que dar fruto. A 100 por 1, não é verdade? Ele disse. La semilla que cai em buena terra dá fruto 100 por 1. Ou seja, tem que crescer 100 vezes mais. A palavra de Deus não pode morrer em um. Escutei, está bem, não sei o quê, acabou. Não temos que crescer, dar fruto. Não é? Porque o árbol se conhece por os frutos que dá. Verdade? O que passa com um árbol que não dá fruto? Em vez só serve para dar sombra. E em vez nem isso serve. Verdade? Há árvores que não têm muitas hojas, não crescem muito. Verdade? Não está servindo muito. Pero um árvore que dá fruto, em vezes dá fruto por gerações, né? Você vê que em vezes lá nos pueblos, onde as famílias estão aí há muito tempo, dizem, mira, essa árvore aqui, ela estava aqui, foi plantada por meu abuelo. Ou seja, meus abuelos comeram desse fruto, meus padres comeram desse fruto, a hora nós outros, mira, tá dando fruto. Assim tem que ser a vida do cristiano. Aí versículo 9, ele disse, 7, verdade? E como lo habéis aprendido de Epafras, nosso conservo amado, que é fiel ministro de Cristo em nosso lugar, quem também nos ha informado de vuestro amor e de espírito. Então esse Epafras era o ministro da igreja, era o pastor aí da igreja de los Colossenses, em Colossas. Então se ele, em contato com Pablo, apresentava aí um repórter, verdade? Do crescimento da fé da igreja. E ele 9 disse, por lo qual também nós outros, desde o dia que lo oímos, não cessamos de orar por vós outros e de pedir que seais llenos de cabal conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então vocês veem aqui, já vê porque nós oramos pelas igrejas, é verdade? Não pelos outros, porque para que Deus ajude, para que Deus venha dar conhecimento, como eu disse assim, cabal. O que significa cabal? Um conhecimento necessário, conhecimento forte, conhecimento que seja capaz de fazer a pessoa andar na vontade de Deus. É o mais difícil, inclusive. Porque cada um quer andar em seu próprio conhecimento. Mesmo escutando a palavra, mesmo recebendo a palavra, não, mas eu vou ser assim, eu vou para allá, vou para cá. E siga e hace suas próprias coisas. Verdade? Não se rinde a orientação, a instrução que vem de Deus. Amém? Amém.
né? Sabedoria e inteligência espiritual. Não é a inteligência do homem. Ah, não, eu sei. Se Deus supera que nós outros sabemos, não teria mandado Jesus, e Jesus não teria enviado o Espírito Santo. Se Deus mandou Jesus, porque nós outros não sabemos nada, verdade? E se Jesus mandou o Espírito Santo, porque continuamos não sabendo nada. Amém? Ela obras de Deus. Para que andeis como és digno do Senhor, agradando-lhe em todo o tempo, levando fruto em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, conforme a la potência de sua glória, para toda paciência e longanimidade. Amém? Amém. Que maravilha. Amém. Qual é o propósito do conhecimento de Deus? Qual é o propósito de crescer e dar fruto? Qual é o propósito de toda esta inteligência e sabedoria que Deus dá? Se um dia alguém te perguntar, por quê? Por que tanta palavra? Por que tanta instrução? Por que tanto que temos que escuchar, que ouvir? Porque é a única maneira que há de que você sepa andar como é digno na presença de Deus. Essa é aquela verdade. Compreende? Sim. Se alguém pergunta por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tanta palavra, porque um tem que ter sabedoria, inteligência espiritual, direção, crescimento, tudo isso. Por quê? Porque é a única maneira que nós outros saberemos que estamos andando de maneira digna. O que significa digno? Correta, verdade? Maneira certa, correta, honesta. Amém? Que bonito, não? Sim, pastor. E aí, 12, ele disse, com gozo damos graças ao Padre que nos hizo aptos para participar da herência de los santos em luz. Amém? Amém. Devemos dar graça. É isso que eu sempre digo aqui. Damos graça a Deus por haver conhecido o Senhor, por estar participando desta maravilha que é a salvação. Quantos antes de nós outros não tiveram? Quantos não vão ter? Mas nós outros vimos. Deus nos escolheu, né? El qual nos ha livrado da potestade das tinieblas e trasladado ao reino de seu amado Hijo, em quem temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Amém? Amém. Verdade? Eu estou sempre dizendo a você, na cruz fomos salvados. Salvados de quem? Do reino das tinieblas, da potestade do diabo. Por isso que houve um resgate, verdade? O preço da sangue foi preço de resgate, porque nós estamos sequestrados por o reino das tinieblas, por o poder das tinieblas, que é o pecado, verdade? O pecado mantém a pessoa presa a las tinieblas, ela não está em luz. Quem anda em pecado anda em tinieblas, anda em oscuridade, anda perdido. Verdade? Quando você está em um lugar escuro, você pode ver as coisas, você pode ver em que está andando. Não, está cego, né? Porque a mesma oscuridade, as tinieblas, te ha cegado os olhos. Assim, a pessoa que anda sem Deus, sem Jesus, que anda em pecado, ela está cegada, ela está cega. Anda em tinieblas, não tem luz. Mas, quando Jesus Cristo vino, e aí na cruz, ele nos ofereceu uma maneira, verdade? De sair de tudo isso. A maneira foi ele mesmo. Ele foi aí, morreu na cruz, tomou nosso lugar, carregou
nossos pecados e com seu sangue nos ha redimido. Amém? O que significa redimir? Fomos livrados, fomos sacados aí. Você não saiu, porque a pessoa não podia sair sola. Então, Jesus foi aí e nos sacou. Como, o exemplo é aquele passagem de Pedro que diz que ele descendeu hasta as tinieblas, verdade? Ele foi aí. Então, se ele foi buscar nos outros, Você sabe que quando você, por exemplo, padres que sabem que seu filho está em perigo, a primeira coisa que você pensa que é essa: vou para allá, verdade? Verdade que assim? Vou subir no carro agora, dá-me a chave, vou para allá. Você vai para allá para resgatar, para sacar seu filho daquele perigo. Foi isso que hizo Jesus. Com seu sangue, ele pagou o preço e disse: agora dá-me meu povo, dá-me meus filhos para trás. Eles são meus agora. Eu los comprei. Amém? Amém. Que bonito, né? Sim. Que maravilha. Eu los comprei. E o diabo não pôde fazer nada, porque foi pagado o preço. Sim, derramamento de sangue, não havia perdão de pecados. Disse Hebreus 9. Então, se ele foi aí, pagou a sangue e disse: agora eles são livres. Já não são mais escravos. São livres. Por isso que a pessoa tem que andar em dignidade, verdade? Por isso que a pessoa tem que andar em uma vida correta. Por quê? O que você vai fazer? Vai volver para trás? Para o mesmo de onde você foi sacado? E a sangue de Jesus não vai valer nada, verdade? Jesus foi isso, o sacrifício. Então, nós outros agora temos que honrar a Ele, ao que nos livrou. Sabe, quando alguém nos faz um grande favor na vida, quando alguém te faz um grande favor, um favor que nem você mesmo poderia ser solo, você está agradecido, você tem uma deuda com aquela pessoa. Você diz: não, eu tenho uma deuda com você que não tenho como pagar. Isso foi o que passou com Jesus, igreja. Não temos como pagar o que ele hizo e continua sendo, verdade, por nós outros. Então, o único que ele nos quer, ele não está pedindo que você pague para trás. Ele pediu que pague para trás? Não, ele só lhe disse assim: vem depois de mim e siga-me. Não era isso que ele pedia? Sim ou não? Vem e siga-me. A todos que ele chamou, ele disse: vem e siga-me. Então, se é isso que ele quer, que nós outros vengamos e segui-lo. De maneira que ele o agrade, verdade? Claro que a pessoa não vai seguir a Deus, seguir a Jesus, se ela está caminhando em outro caminho. Como vai seguir a Jesus? Se o caminho que ela está não é esse caminho de Jesus, verdade? Tem que deixar, tem que abandonar o que está sendo e ir. Amém? Se acorda quando ele disse a Pedro e a Andrés? Ele disse: abandona estas redes, deixa essas redes, deixa já. E vem comigo, e eu os harei pescador de homens, pescador de almas. Ele mostrou aí aos discípulos: não, deixa tudo isso, porque o que eu tenho é outra coisa, totalmente diferente, melhor, mais grande. Amém? Amém. Mas diz que essa é a oferta que Jesus dá. Ele nos salvou, nos livra, e quando ele mira que nós outros estamos bem, a hora vocês estão bem, siga-me. Amém? Siga-me, para que continue. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Continuamos na semana que vem. Santo Deus, graças, Senhor, por tu sangue que nos ha redimido, que nos ha resgatado, que nos ha salvado, Senhor. Nós outros estávamos perdidos, andando em oscuridade e tinieblas. Éramos cegos, Senhor, não podíamos ver a luz. Mas o Senhor nos resgatou, pagou o preço do resgate, que foi tu própria vida, tu próprio sangue, Senhor, para dar-nos libertar, para que nós outros pudéssemos andar em uma novidade de vida, para que pudéssemos servir ao Deus vivo,
Assim como quando Moisés sacou o povo de Israel das mãos do faraó e los levou ao monte Sinai para ir servir a Deus. Assim o Senhor nos sacou, meu Padre, deste mundo, de la opressão de Satanás, do poder das tinieblas, Senhor, para levar-nos, Senhor, a uma vida com abundância. O Senhor quer que sigamos tu caminho, porque o Senhor conhece o caminho que leva ao céu. E nós outros queremos chegar aí, meu Padre, para servir a Deus por toda uma eternidade. Ajuda-nos, Senhor. Pida a Deus ajuda. Ajuda, meu Padre, a estar caminhando neste caminho, a ser fiel ao Senhor neste caminho. Amém. Diga a glória a Deus. Dá um aplauso, Senhor Jesus.